Ok? Obrigado. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pelo teu amor por nós, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia e porque o Senhor nos ama. Que o Senhor possa falar o nosso coração de maneira tão especial. Amém. E nesta noite o Senhor cresça e que eu diminua. Não seja eu quem viva, mas o Senhor quem viva em mim, em nome de Jesus. Amém. Primeiro Deus, o fim, a nossa preparação para a vitória. Amém? Amém. Eu acho que quando pensaram nessa preparação, Zé, pensaram na Rua de Ouro, né? Chegando ali nos portais. Eu gosto muito de um louvor do Fernando Iglesias, em que ele diz o seguinte no louvor: que quando Jesus subiu ao trono, depois de ter vencido a morte, e lá tinha um banquete preparado. Imagine uma festa preparada. Quem é que não gosta de festa? Quem não gosta? E Jesus ainda por cima sendo ali o homenageado. Toda a corte celestial reunida. E Jesus diz: ainda não é hora de celebrar. E por que ainda não é hora de celebrar? Talvez porque ainda falta a senhora, minha irmã, entregar sua vida a Jesus. Talvez porque falte a nossa irmãzinha que está ali também. Talvez seja eu que ainda não tenho entregado completamente a minha vida a Jesus. Ou seja, a festa está preparada, mas falta a mim, falta a você. Amém? Amém. E eu imagino um local mais ou menos parecido com esse. Claro que o brilho é bem maior, o glamour do céu é bem maior, mas um lugar parecido com esse, onde nós estaremos unidos. Não apenas esse grupo de pessoas. Eu louvo a Deus por ser um número, para um culto de quarta-feira, um número grande, mas eu acredito que no céu o número vai ser imensamente maior. Amém? Amém. E hoje, dia 1º de março, estaremos falando sobre o santuário divino. Pense num tema desafiador, né? Muita gente tem dúvida. E quando eu falo muita gente, eu falo de muita gente do nosso meio, sobre santuário. E eu queria, antes de entrar na revista, dar um rápido resumo sobre o que é o santuário, a importância do santuário. Quando Deus chamou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, e Moisés tirou, juntamente com seu irmão Arão, o povo de Israel, lá em Êxodo 25, verso 8, a Bíblia diz que Deus falou para Moisés: vocês vão me fazer um santuário. Para quê? Para que eu possa habitar no meio de vocês. Quando você olha para o santuário, até as portas do santuário, existiam 3 portas no santuário. E as 3 portas do santuário tinham um nome, cada um um nome: caminho, verdade e vida. Isso te lembra alguma coisa? João capítulo 14, verso 6. Jesus falou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Até as portas do santuário simbolizavam Cristo Jesus. Os pães, João 6,48, Jesus declara: eu sou o pão da vida. Tudo representa a divindade. Só que esse santuário, ele era um santuário terrestre, e o santuário terrestre, ele tinha um tempo de duração, o que nós chamamos de prazo de validade, e isso já estava determinado. Lembra que o cordeiro era sacrificado no santuário? O cordeiro era levado e era sacrificado. João capítulo 1, verso 29, João Batista está chegando, ou Jesus está chegando, e João Batista diz o quê? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Quando a gente vai para Mateus 27, a partir do verso 50 a 51, o que acontece? Quando Jesus morre na cruz, o véu do santuário se rasga em 2 partes, de alto. Por que de alto a baixo?
é algo sobrenatural. Não tinha como alguém mexer ali nas cortinas. Então, se o santuário terrestre perde o seu valor, de que santuário vamos falar hoje? De que santuário essa revista vai falar? Quem estudou sabe. Do santuário celestial, do santuário divino. Então nós vamos aprender sobre um santuário que até hoje está em funcionamento. Quer ver? Abra sua Bíblia em João 8,14. 8, 13 e 14. João capítulo 8. Daniel. Daniel 8, capítulo 13 e 14. Só um minutinho, assim, deixa algumas pessoas encontrarem, para a gente poder ter o máximo de pessoas lendo. É um assunto que nós precisamos pesquisar na Bíblia, para nós conhecermos, porque esse assunto envolve inclusive o nosso julgamento final, né? Porque essa profecia, ela fala do início do julgamento. Daniel 8, 13 e 14. Amém? 13 e 14. Pode ler. O 13 também, por favor. Amém? Daniel teve uma visão, não dá para dar detalhes dessa visão agora, mas eram visões de animais, eram visões de períodos religiosos, acontecimentos, e Daniel ele teve dificuldade em entender a visão. Isso não dá para a gente explicar em uma pregação, é muito complicado. Não um assunto apenas, mas a explicação tem que ter muita riqueza de detalhes, né, Zé? Mas Daniel chega e pergunta: até quando vão durar as desolações e o sacrifício? Fala ali no ungido príncipe, né? Até quando as verdades seriam jogadas por terra também? Porque as verdades da palavra de Deus estavam sendo jogadas por terra. E aí entra a profecia: até as 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será o quê? Purificado. Ou seja, 2.300 dias. Só que para você entender esse assunto, se você partir para a profecia, um dia na profecia equivale a um ano. Um dia, um ano. Ou seja, quando você vê um dia em qualquer outra parte da Bíblia, está correto. Mas quando você vê um dia em profecia, significa ano. E aí está se falando de 2.300 anos. Daqui a pouco eu vou explicar mais sobre esse assunto, mas vamos ver ali Daniel, ou Hebreus 8, 1 e 2. A gente já leu Daniel, agora Hebreus 8, 1 e 2. Hebreus 8, 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que estão dizendo, que temos tal um sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade do céu, como o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que é o Senhor. Olha só, o verdadeiro santuário que o Senhor erigiu. Quem construiu o santuário terrestre? O santuário terrestre quem construiu foi o homem. Deus deu a Moisés as medidas, tudo que deveria ser feito. Deus falou para Moisés construir o santuário.
mas o santuário celestial não. Então, vamos tentar unir aqui rapidinho Daniel 8,14 com Hebreus 8. Existia um período na história do santuário terrestre, na época dos antigos israelitas, chamado Dia da Expiação. Caía no dia 10 do 7º mês. O que acontecia nesse dia? O povo era um feriado, o povo não podia trabalhar. Tem gente até que confunde, alguns religiosos confundem o sábado literal do calendário com esse sábado, que era um sábado também, mas era um sábado cerimonial. Poderia cair em qualquer dia da semana, mas é como se fosse um sábado, não podia fazer nenhuma obra, nenhuma. E existia o sacerdote que fazia ali o sacrifício diário, né? Ajudava no sacrifício diário, mas existia também o sumo sacerdote. E uma vez por ano, no dia 10 do 7º mês, dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Santíssimo. O santuário era dividido em três partes. Tinha o pátio, tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. E lá o sumo sacerdote entrava. Me lembro que Israel pregou recentemente sobre esse assunto, falando que até alguns pregam que ele já ia até amarrado. Se tivesse com algum probleminha, poderia morrer e ali mesmo só podia puxar o corpo. Não podia entrar, só o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo. Agora, quando Daniel 8,14 fala de um santuário purificado, é a mesma coisa de dia da expiação. É o mesmo acontecimento. É um julgamento que começa. É uma expiação. É os nossos pecados sendo expiados. E aí o que acontece? O sumo sacerdote Jesus Cristo, ele passa do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. Ou seja, o santuário a ser purificado não era a terra. Não era a terra. Era o céu. E aí começa, irmã Celeste, o que nós chamamos de juízo investigativo. Ou seja, a nossa vida, toda a nossa vida, já está sendo investigada. Já estamos sendo julgados. Ninguém vai ser julgado no futuro. Porque o julgamento é agora, no presente. Quando Jesus vier, já está todo mundo selado. Quem vai, quem não vai, já está, né? Já está ciente. Quem vai, quem não vai. Então, começa-se ali o juízo investigativo. E não apenas isso, mas começa também as restaurações de verdade jogadas por terra. Né? Verdades que foram esquecidas. Uma delas, e talvez a mais forte, seja a questão do sábado, que é um mandamento que está no decálogo sagrado, nos 10 mandamentos, dado por Deus, mas que infelizmente os religiosos deixaram de seguir essa guarda do 4º mandamento. E aí o que acontece? Era preciso que fosse pesquisada essas verdades. Mas para a gente entender mais o assunto, Apocalipse 11:19. Apocalipse 11:19. Quem achar pode ler, para a gente ganhar tempo. Apocalipse 11:19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi visto a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivas. Pronto. Mais uma evidência do santuário do céu, através da visão de João. Né? João
tem essa visão. Imagine o privilégio de João de ver o santuário celestial, né? Então ele teve essa oportunidade. O que é que diz Hebreus 9, 23 e 24? Para a gente concluir essa parte aqui. 9. Era necessário, portanto, que a figura das coisas que estão nos céus fosse glorificada, como tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifício superior da terra. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mão humana, figura de verdadeiro santuário. Porém, no próprio céu, ela comparecia agora por nós crianças. É importante entendermos isso aqui. Quando se diz que Deus habitava no santuário terrestre, era de forma simbólica. Era de forma simbólica, né? Nós sabemos disso. A presença dele era sentida até mesmo pelos objetos que tinha no santuário. Mas no santuário celestial, Jesus adentrou fisicamente. Quando se diz que Jesus passa do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial, não é de forma figurada, é de forma literal, física. Tanto é, em João 5,22, depois você pode ler esse texto em casa, João escreve o seguinte: o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. É interessante isso, né? Quando nós vamos para 1 João 2,1, filhinhos, essas coisas nos escrevo para que não, se todavia alguém pecar, temos o quê? Um advogado, que é Jesus Cristo. Exato. Jesus, ele faz os dois papéis. Ele trabalha como advogado, mas ele também é nosso. E lá em Mateus 28, verso 18, ele diz que toda a autoridade foi dada a ele. Toda a autoridade. O espírito dos crentes devia ser dirigido ao santuário celestial, onde Cristo entra para fazer expiação por seu povo. A compreensão correta do ministério do santuário celestial constitui o alicerce da nossa fé. Queridos, se você tem dúvidas sobre o assunto do santuário celestial, procure alguém e tente estudar mais esse assunto. Porque a base da nossa fé, ela está implícita nessa questão do santuário celestial. E como eu já disse, volto a frisar isso, muita gente às vezes nem gosta desse assunto. Vai falar de santuário? Não tem graça nenhuma. Muito pelo contrário. Toda a nossa vida, toda a nossa história, e quando eu falo história, eu estou falando da história da igreja adventista do sétimo dia. Toda a história da nossa igreja tem a ver com o santuário celestial. A nossa igreja não surge de alguém que teve uma ideia, vou abrir uma igreja e botar o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não. Quando a igreja adventista surge, ela surge dessa profecia. Vou tentar resumir rapidamente aqui. Eu já li um pouco na revista, mas eu quero fazer um resumo aqui para a gente não ter que se atrelar só à revista. Um homem chamado Guilherme Miller estuda essa profecia de Daniel 8,14. Até as 2.300 tardes de manhã o santuário é purificado. Ok. Ele conclui que profecia na Bíblia, dia em profecia é ano. E ele chega ao cálculo. Que cálculo? Lá pelo ano 457 a.C. começa o período e termina em 1844. E ali
ele conclui que o santuário purificado é a terra. Estranho ele ter essa visão, na minha pensamento, um pouco estranho, porque ele tinha santuário mais na terra, né? Mas ele acreditava que a própria terra era o santuário a ser purificado, e que precisava vir um fogo e purificar a terra. Com isso ele conclui que, como a terra será purificada, no dia 22 de outubro de 1844, ele conclui que Jesus voltaria nessa data. Não precisamos nem dizer que isso não ocorreu, né? Estamos até hoje esperando, né? Então foi um dia conhecido na história como um grande desapontamento, porque muitos esperavam e isso não ocorreu. E aí surgem alguns grupos de pessoas, alguns que saem da fé, abandonam de vez a fé, outros que continuam marcando dados, e surge um grupo que vai pesquisar fundo as profecias e chega à conclusão que houve um erro não na profecia, mas na interpretação da profecia. O santuário purificado não era a terra, o santuário purificado era o céu. E aí Guilherme Miller, Ellen White e outros personagens, eles começam agora a entender que o que está acontecendo? Começa a ser o juiz investigativo. O povo de Deus começa a ser julgado, e começa por quem morreu. Quem morreu também vai ser julgado. E ali, até hoje, os nomes estão sendo passados nos livros. Não é isso, irmã Cláudia? Porque Apocalipse diz que está tudo lá registrado lá, nos livros. Né? Então nós já estamos, entre aspas falando, de maneira simbólica, nós já estamos perante o tribunal que Paulo diz lá em 1 Coríntios. Nós já estamos prestando conta. Por isso que nós precisamos sempre confessar, porque 1 João 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, mas tem que confessar e abandonar. Provérbios 28, 13. O que encobre as transgressões jamais, mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, quando você confessa um pecado cometido e você abandona, ali você está perdoado. Não tem mais débito. Tem consequência. Porque tem gente que confunde, né? Tem gente que acha que Deus perdoa e tem que tirar a consequência. Não dá. Camarada fuma, sabe que o cigarro causa câncer, mas quer continuar fumando e não quer ter câncer? Você pode se arrepender de estar fumando, mas você não pode falar, Deus pode curar você de um câncer. Mas Deus não tem a obrigação de tirar as consequências do pecado, porque aí seria injusto. Porque nós temos que entender, irmão Crispim, nós temos que entender que o pecado faz mal. Não é isso? Como é que eu paro de comer? Quando é que eu paro de comer um alimento? Quando eu estou vendo que o alimento está me fazendo mal. Então eu tenho que entender que o pecado faz mal. Então, se eu não tenho as consequências que o pecado causa, quando é que eu vou entender isso? Nunca, eu vou continuar na prática. Então Deus perdoa, mas Ele não tem a obrigação de tirar as consequências. Ok? Para encerrar aqui, falar um pouco sobre o propiciatório, a gente completar essa fala nossa. No templo celestial, eu não vou ler todo, eu sempre acho que leitura cansa mais, então eu leio um pouquinho e vamos para a explicação.
No templo celestial, morada de Deus, está o seu trono, estabelecido em justiça e juízo. No lugar santíssimo está a sua. Olha a importância da lei. Aonde a lei está? No lugar santíssimo. Aonde está o sumo? Quem é o sumo sacerdote? Jesus Cristo. Ele é nosso sumo sacerdote. Ele é nosso advogado. E ao mesmo tempo ele é nosso juiz. Baseado em que nós estamos sendo julgados? Em sua lei. Baseado na sua lei. Né? Lá Isaías, o profeta Isaías, ele fala o seguinte, Isaías 8, verso 20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão. Quer saber se uma pessoa prega de acordo com a palavra? Veja se ele está falando de acordo com a lei. Se ele não estiver falando de acordo com a lei, tem algo errado. Né? Um exemplo, vou dar um exemplo. Um pregador, um pastor diz assim: irmãos, você pode matar. Entrou na sua casa sem sua permissão, deu um tiro. Vai dizer, está arrependido, meu filho, está fora. Você veio, foi em nome do capeta, em nome de Deus. Por quê? Porque ele falou contra a lei. A lei dele, que Deus diz que a gente não deve matar. Né? Então, no lugar santíssimo está a sua lei. Está a sua lei, a grande regra da justiça, pela qual a humanidade toda é provada. A arca que guarda as tábuas da lei se encontra coberta pelo propiciatório, diante do qual Cristo, por seu sangue, pleiteia em favor do. Querido, eu quero até completar as minhas falas com essas palavras que eu vou dizer agora. Deus, Jesus, o Espírito Santo, os anjos, a corte celestial, nunca vai desistir de um pecador. Amém. Quando a gente louva, Ele não desiste de você, o louvor está correto. Ele não desiste. Enquanto você tiver vida, e enquanto você estiver dando a oportunidade do Espírito Santo estar trabalhando. Mas tem gente que diz assim: não, Rodrigo, peraí, você está pregando algo errado aí, está pregando heresia, porque tem um texto bíblico que diz que o Espírito Santo vai se afastar daqueles. Peraí, vamos com calma. Será que é o Espírito Santo mesmo que se afasta do pecador? Ou é o pecador que se afasta do Espírito Santo? E agora? Porque Deus, Ele mesmo diz em sua palavra, não tem prazer na morte do ímpio. Se Deus fosse nos tratar, irmã Celeste, como a gente merece, Ele ia dizer: olha, já era, eu não quero mais conta com esse povo, o ímpio mistura tudo aí, acabe com tudo, né? Mas Ele não desiste do pecador. Ele trabalha. Como é seu nome, minha querida? Daniel. O Espírito Santo você não está aqui por acaso. Não é por acaso que você veio a este local hoje. Você veio aqui, sabe por quê? Porque existe um Espírito, que é o Espírito Santo, que está trabalhando em sua vida. Amém. Ele sabe aonde você está deficiente. Ele sabe aonde você está fragilizado. Mas Ele veio aqui, Ele te trouxe aqui essa noite para ouvir a seguinte palavra: que Ele não desistiu de você. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, se coloque nos braços dEle. Não aceite a igreja adventista, mas aceite a Jesus como seu Salvador. Aceite a palavra de Deus como a sua palavra, como a sua regra de fé. E você vai ver grandes milagres acontecendo na sua vida. Amém. Quando nós permitimos. Se eu vou na casa do seu pai e ele não me permite entrar, como é que eu entro? Eu não vou lá arrombar a porta de ninguém. Eu não sou mais educado, né? O Espírito Santo também não é.
Eis que estou à porta, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta, se você abrir. O Espírito Santo, ele nunca vai se afastar de você, porque ele não desiste de você, mas ele vai respeitar a sua vontade. A escolha sempre será nossa, de fazer ou não a vontade dele. E aqui, para a gente completar a última parte aqui da revista, uma citação do livro Grande Conflito. Eu vou pegar só a última frase aqui. Sua própria justiça deixa eu ver aqui. Esse é o ministério da misericórdia, que os anjos anseiam observar, que Deus pode ser justo ao mesmo tempo que justifica o pecador arrependido e renova suas relações com a raça decaída, que Cristo pode humilhar-se, olha só, Cristo pode humilhar-se para erguer inumeráveis multidões do abismo da ruína e vesti-la com as roupas imaculadas de sua própria justiça, para se unirem aos anjos que jamais caíram e habilitarem para sempre na presença de Deus. Eu quero encerrar, a gente tem aqui as partes finais, né? Dedique esse momento para falar com o Pai Celestial, contemplando com suas palavras o modelo de oração a seguir, agradecimentos e louvor. E aqui tem um exemplo. Meu Pai, tu que habitas no mais alto e santo lugar, agradeço-te, pois, aí vem confissão, sei que também desejas habitar essa parte, pois, é você, completa. Sei que também desejas habitar em meu coração, faz brotar nele o fruto do Espírito, do teu Espírito, que é amor, aí você completa, orando com a palavra, Senhor, o Senhor está no seu santo templo, nos céus o Senhor tem o seu trono, Salmo 11, verso 4, o Senhor está no seu santo templo, o Pai, eu te louvo, pois tenho um sumo sacerdote no céu, que intercede por mim, Jesus Cristo justo. Nos céus o Senhor tem o seu trono. Quero compreender melhor o ministério de Cristo no santuário celestial. Dá-me teu Espírito, o introdutor da verdade. Ore com sabedoria para escolher as pessoas, parceiros de oração e pelos motivos de oração de hoje. Pedidos pessoais, abra o coração a Deus como a um amigo. Amém? Amém. Eu quero encerrar essa mensagem. Eu não posso deixar de concluir essa mensagem, nós vamos para o final. Eu quero concluir essa mensagem orando por você, que quer dizer assim, Pai, eu sei o quanto o Senhor tem intercedido por mim no santuário celestial. Eu sei o quanto o Senhor tem feito a sua parte para me salvar. Aliás, Ele já fez toda a parte dele. Porque Ele veio e Ele pagou o preço que era nosso. Só que Ele ama tanto a mim e a você, Ele ainda faz mais um pouco. Ele não apenas entregou a vida, irmão Cláudio. Ele não apenas morreu, mas Ele agora está no santuário celestial intercedendo. Talvez eu não saiba como todos aqui se chamam. A maioria eu sei. Mas Deus conhece cada um. E você pode imaginar nesse momento lá no céu, cada um dos nomes aqui sendo citados. Mas essa é a parte de Deus. Nessa noite você precisa dizer, Senhor, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso me entregar verdadeiramente ao Senhor.
Eu preciso que o teu Espírito Santo faça o que está em João 16:8. Me convença do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero ser transformado, assim como a água foi transformada em vinho. Eu quero que a minha vida seja transformada, não amanhã, não depois de amanhã, mas eu quero transformação hoje, em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós louvamos, se você deseja falar isso para Deus, não para mim, não para a igreja, mas para Deus, enquanto nós louvamos, se coloca de pé, vem aqui mais perto, permita que eu ore por você no final desse louvor. Aproveite o nome desse louvor, toque minhas mãos e diga para Ele: Senhor, toca nas minhas mãos, me aceita, eu me coloco nos teus braços de amor nesse momento. Deus quer fazer a obra na sua vida nessa noite. Som de uma voz comparada ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, já chego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda a glória vindo me abraçar. O som de uma voz comparada ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita meu humilde louvor. Será que nessa noite você precisa da transformação do Espírito Santo? Você precisa de uma mudança na sua vida? Se você precisa, permita que eu ore por você. Chega aqui mais perto. Teu trono, Pai, toque minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda a glória vindo me abraçar. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda a glória vindo me abraçar. O Deus de toda a glória vindo me abraçar. Amém? Amém, Senhor. Louvado
Vamos aguardar um pouquinho, tem mais uma pessoa vindo na frente. Amém, louvado seja o nome do Senhor. É muito bom quando a gente reconhece, né? A gente precisa da transformação na natureza, no comportamento, enfim. E tenho certeza, Deus está anotando cada nome e com certeza grandes coisas Ele irá fazer. Vamos juntos orar? Querido Deus, obrigado pelo Teu amor por nós, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. E obrigado, Senhor, porque o Seu Filho amado Jesus tem intercedido por nós. Ele tem entregado, Ele já entregou tudo, o Senhor já entregou tudo por nós. Mas o Senhor ainda faz mais. O Senhor deu o Seu Filho por nós. O Senhor deu o Espírito Santo por nós. E o Senhor não desiste de nós. Por isso, Deus, não permita que o inimigo sussurre na nossa mente o desejo de desistir do Senhor. Não permita, Senhor, que nós nos afastemos do Teu amor. Nós queremos estar cada dia mais perto do Senhor. A gente é deficiente, Pai. Nós somos pecadores. Até quando nós não queremos, acabamos falhando. Mas, Senhor, recebe-nos em Teu braço de amor. E tem misericórdia de nós. Porque sem essa misericórdia nada somos. Mas não queremos apenas a misericórdia. Nós queremos uma transformação completa em nossa vida. Colocamos essa igreja em Tuas mãos. Colocamos a vida de cada filho Teu, de cada filha Tua que esteve aqui nesta noite nas Tuas mãos, Pai. Essas pessoas que vieram aqui à frente, eu coloco cada uma delas nas Tuas mãos. Trabalhe em cada coração aqui, ó Deus. Transforma cada vida, cada mente, cada pensamento, cada atitude. E mesmo aquelas que por alguma razão preferiu ficar nos bancos, Senhor, que o Senhor esteja cuidando de cada uma delas. Leva-nos em paz para os nossos lares e nos traga aqui amanhã para mais um encontro com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Só uma rápida explicação. Geralmente quem estava pregando era a irmã Delmira, mas ela mesma me procurou e pediu para que eu estivesse com vocês, tá bom?